o Senhor abençoe todos e todas hoje. Muitas bênçãos recebam do Senhor. Prestem muita atenção na meditação de hoje para refletir e levar ao nosso coração tudo o que aprendermos de Deus, para agradar a Ele e para honrar o nome dEle, porque Ele merece. Aqui nós vamos continuar nos Evangelhos e hoje vamos estar no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos estarmos refletindo ao respeito de uma pergunta que João Batista enviou para o Senhor Jesus Cristo por meio dos discípulos dele. Se diz que João Batista já estava preso e ele mandou os discípulos dele para perguntar para o Senhor Jesus Cristo se ele era quem haveria de vir ou se eles teriam que esperar mais outra pessoa. E que curioso, porque João Batista o tempo inteiro esteve pregando: arrependei-vos que o reino dos céus está próximo, e atrás de mim vem um que eu não sou digno de desatar o calçado dos pés dele, aquele que vem atrás de mim é poderoso e vai batizar vocês com fogo. E ele sempre, João, estava sempre pregando e ensinando por todos os lugares ao respeito do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo quando João estava batizando no Rio Jordão, diz que chegou o Senhor Jesus Cristo para que João batizasse ele. E João batizou o Senhor, e do céu desceu uma voz, e também o Espírito Santo na forma de uma pomba. E uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi ele." Todas essas coisas João ouviu e viu, e ele foi testemunha das maravilhas do Senhor. Ele foi testemunha das obras do nosso Senhor Jesus Cristo, da manifestação dele. Ele ouviu todos os milagres e os sinais que o Senhor fez. E nesse momento, enquanto João esteve pregando do Senhor, ele falava que era ele quem viria e que eles tinham que se arrepender para que ele não fosse ficar bravo e achar corações duros, e que depois o Senhor tivesse que castigar fortemente as pessoas. Então João dizia para eles que preparassem o coração deles e se arrependessem para que quando viesse a pessoa atrás dele pudesse se manifestar. E é assim que, ao meio de tantas manifestações e tudo que João ouviu e viu do Senhor, no entanto, quando ele foi levado preso, quando ele estava na prisão, parece que ele começou a refletir, parece que ele começou a estar na carne e não somente estar no Espírito do Senhor. E ele começou a pensar e dizer: bem, mas será ele quem viria? Ou vem mais alguém, vem outro Salvador, outro Messias, vamos esperar outro? Então, no verso 18 do capítulo 7 de Lucas, verso 18, diz que os discípulos de João informaram-no a esse todas essas coisas. Então João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: "Tu és o que havia de vir, ou continuaremos esperando o outro?" Quando os homens se apresentaram onde ele estava, onde o Senhor Jesus Cristo estava, disseram: "João Batista nos enviou a ti, dizendo: Tu és o que havia de vir, ou continuaremos esperando o outro?" Nessa mesma hora, diz que o Senhor estava curando muitos de enfermidades e doenças, tirando muitas pragas, tirando espíritos malignos e curando os cegos e fazendo todo tipo de milagre. E quando os discípulos de João fizeram essa pergunta para o Senhor, ele não deu para eles uma resposta direta. Mas o Senhor, na sua forma sábia, disse para os discípulos de João: "Ide e informai a João." Vão lá, ele disse: "Ide e informai a João o que vós vistes e ouvistes." Falem para o João
que os cegos veem de novo, os coxos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Os pobres não eram os pobres de dinheiro, mas os humildes de coração. Os pobres em espírito, que quer dizer as pessoas que não tinham voz, as pessoas que não tinham poder, que não tinham autoridade. As pessoas que eram humilhadas e eram forçadas a se submeterem às pessoas grandes, aos governantes do povo. Essas pessoas era que o Senhor chamava de pobres e anunciava para eles o evangelho. E também eles foram os que acreditaram e prestaram atenção no ensinamento do Senhor. Então o Senhor, por causa disso, dizia que eram bem-aventurados os pobres, porque eles iam ouvir a palavra de Deus, iam aceitar ela e iam receber bênção. Então eram esses, eles não eram pobres de riquezas, mas pobres de coração humildes e simples. E pessoas que não tinham esse poder ou aquela capacidade de governar no povo, mas eles eram considerados insignificantes. Então o Senhor Jesus, na sua sabedoria, disse isso para os discípulos de João. Então diz, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Então, se vocês lerem em Isaías no capítulo 35 ou capítulo 61, vocês vão achar essa história também, do jeito como Deus ia mandar o seu mensageiro para que preparasse o caminho ou os corações das pessoas para quando o Senhor Jesus Cristo viesse se manifestar. Então o Senhor Jesus, no verso 23, depois que disse para os discípulos que dessem essa resposta para João, que dissessem isso para João, que eles tinham visto e ouvido, diz, e feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. E o Senhor, por que deu essa resposta para João, não direta, mas de um jeito indireto, de um jeito conotativo? Por quê? Porque não disse para ele, fala para João que eu sou o enviado, eu sou o rei, eu sou o Salvador, o Messias. Não. Ele disse para eles isso aí. Fala para ele que os coxos caminham e os cegos veem. Por quê? Porque Deus, no Antigo Testamento e exatamente em Isaías, Deus disse que nos últimos tempos ou no futuro, Ele ia estar mandando o seu mensageiro que ia estar preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo se manifestasse na terra e estivesse com o povo lá em Jerusalém, na Judeia, que o Senhor ia estar fazendo milagres, que Ele ia estar dando olhos para os cegos e os coxos iam caminhar e os leprosos e os doentes iam ser curados, os surdos iam ouvir, os mortos iam ressuscitar e o Senhor ia estar fazendo todos aqueles milagres. Foi essa a profecia dos profetas, especialmente Isaías, e eles profetizavam isso. E como João era um profeta, então João, ele sabia, ou ele conhecia as Escrituras, e por causa disso o Senhor Jesus Cristo não disse para ele, fala para João que sou eu mesmo, mas falou melhor, fala para ele que as pessoas estão ficando curadas e os cegos estão enxergando e os coxos estão caminhando para ver o que ele vai entender. João vai entender perfeitamente que sou eu mesmo, que sou eu a pessoa que eles estavam esperando, porque foi isso que os profetas disseram, que seriam esses os sinais, que essas seriam as provas. Quando viesse o Messias, ele ia estar fazendo todos esses milagres e sinais, que esse ia ser o sinal para todos, para que acreditassem no Salvador, no Messias, com a realização de todos aqueles fatos maravilhosos. Então o Senhor disse, João já leu as Escrituras, João conhece e ele não precisa que eu mande uma resposta direta para ele. Querendo dizer, ao bom entendedor ou para o bom entendedor, palavras simples são suficientes para ele entender e compreender a mensagem. E João vai entender a mensagem porque ele já leu as Escrituras. É assim como os discípulos foram embora para João,
onde João estava para levar a mensagem que o Senhor Jesus Cristo tinha enviado para ele. E aqui no verso 24 diz: quando os mensageiros de João se foram, começou a falar o Senhor Jesus às multidões, falar para eles ao respeito de João. Dizia para eles: bem, que saístes a contemplar no deserto? O que vocês viram que estava vindo do deserto? Vocês viram o quê? Uma vara sacudida pelo vento? O que mais vocês viram quando essa pessoa veio do deserto? Um homem vestido com roupas finas? Então o Senhor Jesus Cristo diz: não, vocês não viram que esse homem viesse com roupas finas. Porque eis que os que se vestem de esplêndidas roupas e vivem uma vida fácil estão nos palácios reais. Então, que saístes a ver? Quando João veio do deserto, um homem simples? Ou o filho de um rei? O que vocês viram? Foi essa promessa que o Senhor fazia para todas as pessoas. Então, no verso 26, o Senhor diz: então, que saístes a ver? Um profeta? Diz o Senhor para eles: pois sim, eu vos digo que vocês viram um profeta e superior a um profeta, mais do que um profeta. Então, João, ele era profeta, mas o Senhor, ao dizer, e eu vos digo que é superior a um profeta, é porque ele era a voz que clama no deserto. O Senhor já tinha falado por meio dos profetas, por meio de Isaías, e dizia: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz que clama. Se preparem todos, converte o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, e que todos se arrependam, porque essa voz tem que fazer esse ofício, esse trabalho, antes que vier o dia do Senhor, antes que vier o Messias, o Salvador. E não achem ele pessoas pecadoras e más, e ele tenha que destruir eles com a ira dele. Então, é por causa disso que o Senhor Jesus pergunta para eles: o que vocês saíram para ver? Um profeta? Pois sim, ele era um profeta e ele era a voz que clamava no deserto. Era a voz que Deus usou para preparar os corações para que eles se arrependessem, para que quando o Senhor Jesus Cristo se manifestasse, todos acreditassem nele e todos louvassem e honrassem o Senhor. E aqui no verso 27, o Senhor Jesus Cristo continua falando de João e diz: esse homem, ou João, ou este profeta, é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante de tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Isso está em Malaquias 3:1. Então o Senhor diz: vocês veem que está escrito aqui de João, que ele era o mensageiro de Deus, que ele estava diante do Senhor e ele estava preparando o caminho ou preparando o coração das pessoas diante do nosso Deus, para que quando o Senhor se manifestasse, os corações acreditassem e aceitassem o Senhor Jesus Cristo. Então, é por causa disso que o Senhor Jesus dizia: vocês veem que João era um profeta, mas ele era superior a um profeta? E no verso 28 diz para eles: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista. Quer dizer que o Senhor estava dizendo que João Batista foi um profeta, Isaías foi profeta, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Joel, Amós, Abdias, Zacarias, Malaquias, todos aqueles foram profetas e todos eles foram seres humanos que nasceram de uma mulher, de um ser humano. João também foi um ser humano, mas o Senhor diz para eles: eu digo para vocês, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Quer dizer que João Batista é o profeta maior, o principal de todos os profetas que teve. Diz: mas o que é menor? A pessoa, o homem ou a mulher mais pequena, mas não de altura, mas de dignidade. Diz: mas o que é menor no reino de Deus é maior
ou mais grande do que ele, João Batista. O que vocês acham disso? O que vocês acham que João Batista era superior, era maior, era mais importante em todos os cargos, mais do que qualquer outro profeta que foram como Isaías, Jeremias, Lamentações, todos aqueles profetas que nós já falamos, até mesmo Moisés. E o Senhor diz que João era maior que todos eles, mas no reino dos céus, quer dizer, no evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, no reino que esse é o reino dos céus, o reino de Deus, as boas novas, Jesus Cristo, Salvador, o Messias, o caminho que leva para a vida eterna. Um crente, homem ou mulher, que já são filhos de Deus porque se converteram ao Evangelho, porque eles estão fazendo a vontade de Deus, vivendo em retidão e santidade, essa pessoa, este crente, diz que o que é menor dos crentes no reino de Deus é maior, é superior do que João Batista. Por quê? Diz, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista foi um profeta que pertenceu à antiguidade, daqueles profetas que profetizaram ao respeito do Senhor Jesus Cristo e a sua vinda e a sua manifestação. Enquanto que um crente ou um seguidor do Senhor no Evangelho diz que o menor deles, o que tiver menos dons, talvez, ou tiver menos importância, um crente no reino dos céus é superior ou maior que João Batista. Por quê? Porque aquele crente pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, ele pertence ao corpo de Cristo, ele pertence à esposa de Jesus Cristo, porque diz que os crentes, homens ou mulheres, seguidores do verdadeiro evangelho, com pessoas de todas as nações que acreditem no Senhor, diz que todos eles são congregados num só e eles viram o corpo de Cristo ou a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor, a igreja do Senhor. Então, a esposa é superior do que um amigo. Então, João Batista, sendo um profeta principal, ele não pertence à esposa de Cristo. Ele não faz parte do corpo de Cristo, mas ele é como um amigo. E ele veio para pregar uma coisa ao respeito desse rei, desse Senhor Jesus Cristo, com a esposa dele, com a igreja dele. E o menor no reino dos céus, como ele pertence, ele faz parte, a esposa, ao corpo de Cristo, é por causa disso que ele é superior a João Batista. Olhem que formoso! É mais importante ser a esposa do Senhor Jesus Cristo ou fazer parte do corpo de Cristo do que ser um profeta da antiguidade. Então, é por causa disso que diz já no verso 28, diz, eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória ao Senhor! Vocês estão vendo a dignidade, o lugar que Deus deu para nós, o lugar que Ele tem dado para nós. Nós somos privilegiados. Por que privilegiados? Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte da esposa que um dia Ele vai apresentar para Ele mesmo uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita. E então nós que consideramos que já estamos aqui vivendo no reino dos céus com o Senhor, nós somos essa esposa, nós somos essa igreja, nós fazemos parte do corpo dele. Que formoso, que bonito, que privilégio tão grande que nós temos. No entanto, Deus falou de João e falou que ele era o maior profeta de todos os que houveram na existência, incluindo Moisés. Então, irmãos, vocês veem
Valorizemos o nosso Deus, valorizemos o que Deus está fazendo por nós, valorizemos o Senhor Jesus Cristo e Deus que tem nos escolhido, tem nos chamado e Ele está nos fazendo parte da congregação dEle, da corte dEle. Então, continuemos em frente e procuremos de Deus, obedeçamos a Deus, cumpramos com os mandamentos dEle, vivamos em santidade, peçamos para Deus que Ele nos ajude para que nós possamos cumprir os mandamentos dEle e que Deus esteja com todos nós, que Deus esteja com todos vocês e que vocês todos sejam privilegiados de fazer parte da igreja, da congregação do Senhor, de fazer parte de ser a igreja do Cordeiro, a esposa de Cristo Jesus. A glória e a honra sejam para o nosso Deus e vamos estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Las alabanzas, la honra y la gloria son para ti. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos brindarte, mi Señor, nuestras alabanzas, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, para que te alabe, para que te glorifique, porque tú eres digno. Digno de la honra y la gloria. Santo es tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que todas las naciones, que todos los pueblos, lenguas, alaben tu nombre, te glorifiquen, te busquen, que todos, Señor, sientan que existe un Dios verdadero, un Dios en espíritu y en verdad. Que todos te alaben, Señor, porque tú eres digno de la honra y la gloria y la alabanza. Que todos te conozcan y que todos se humillen delante de ti y reconozcan que existe un Dios poderoso que gobierna el universo. Gracias, mi Padre. En este momento, mi Señor, te pido que extiendas tu mano misericordiosa, tu misericordia, tu amor. Extiende, Señor, sobre todo hombre y toda mujer enfermos, todos los que están debilitados, todos los que están son esclavos del diablo por medio de brujerías, hechicerías, espíritus malos y todas las enfermedades físicas del cuerpo, tanto los órganos internos como los externos, que tú seas libertando, limpiando y quitando las dolencias. También, Señor, consuela a cada corazón triste. Quita, Señor, ayuda a quitar los conflictos familiares, las desavenencias. Quita, Señor, la amargura, la tristeza, los desprecios, el desamor, la infidelidad, las hipocresías entre las familias, entre las parejas, en el matrimonio, con los hijos. Que tú, Señor, seas libertando, dando paz a cada uno, quitando, Señor, todo lo malo y dándole la felicidad, porque tú eres la felicidad. Bendito Dios, extiende tu mano, haz milagros y señales de toda índole, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Las alabanzas sean para ti, la honra para ti, desde ahora y para siempre. Gloria a tu nombre. Vamos cantar o coro 82 como as horas do dia. Glória ao nosso Deus. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad, si vives en sus caminos en amor y santidad, como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará. Si vives en sus caminos en amor y santidad, si vives en sus caminos en amor e santidade. Glória ao nosso Deus, que o meu Senhor dê para vocês chuvas de bênçãos no dia de hoje. Obrigada e até mais.